Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é mecanização agrícola, manutenção eficiente. Para o tema de hoje, nós convidamos dois profissionais da área, Marcos Vondrasek, sócio da empresa Ginter Manutenção Hidráulica, e também o engenheiro agrônomo Raul Campos, que é especialista na mecanização agrícola, planejamento e gestão de máquinas agrícolas nas propriedades rurais. Vamos começar falando com o Marcos. É uma das preocupações grandes que o produtor tem, que é essa manutenção, como fazer essa manutenção. Muitas vezes o produtor deixa a máquina ir até o fim para iniciar a sua manutenção. De que forma que é feita essa manutenção hoje, Marcos? E como que o produtor poderia fazer para melhorar essa otimização da manutenção? Bom dia, Ângelo. Bom dia, Raul, tudo bem? Hoje, devido à grande complexidade dos sistemas hidráulicos das máquinas agrícolas, eu vejo que a maior dificuldade encontrada hoje é a disponibilidade de peças e serviços. E na nossa empresa, hoje, a maior parte dos serviços que chegam é de manutenção corretiva, onde a máquina já parou, como o senhor falou, a máquina já está parada, e aí ela vai entrar para fazer a manutenção corretiva, mas ela já não está operando mais por um período de tempo, né? Ok, Marcos, assim, dentro disso, Raul, nós temos assim, dentro a máquina parou, né? Mas como que o produtor pode se programar, ele pode se prevenir para fazer uma manutenção, diríamos assim, um planejamento? Como que a técnica, o engenheiro agrônomo poderia ajudar na propriedade rural e o produtor rural para fazer um planejamento dessas atividades e principalmente nessa parte de manutenção agrícola? Bom dia, Marcos, Ângelo. Quanto maior o tempo que é feito entre revisões, entre intervenções, você vai tendo um desgaste maior de componentes. E desgaste de componentes levam a desgaste de outros componentes. E isso aumenta a complexidade da manutenção que vai ser feita. Então, antigamente se falava muito numa manutenção entre safras, e às vezes entre 2, 3, 4 safras. E quando se vai fazer uma intervenção, os valores ficam muito grandes por causa da intervenção necessária, que é muito grande. A manutenção periódica leva com que você tenha um desgaste de componentes menor. E além disso, existe um ganho muito grande na eficiência dessas máquinas no campo. Então, todas as intervenções, quanto menor a frequência, maior vai ser a eficiência e menor vai ser o gasto econômico com esta máquina. Nós temos dois sistemas de produção na nossa região, uma é cana e a outra é soja. É comum nós vermos máquinas paradas no campo para troca de uma mangueira, de um componente hidráulico. Veja a complexidade que é eu trocar uma mangueira no campo. Veja a complexidade que é eu tirar uma polia no campo. Isso ficaria muito mais tranquilo se fosse feita uma manutenção com frequência maior desta máquina. Além dos valores que você tem um ganho muito maior na capacidade operacional da máquina. Essa máquina, quando entra em colheita, ela precisa colher, ela não pode estar parada. Um trator, quando está plantando, ele precisa plantar, ele não pode parar para ter uma intervenção. Então, essa perda de tempo que se tem em uma máquina parada no campo é o pior fator que o produtor deveria pensar. Por isso, a recomendação de uma manutenção periódica frequente. Marcos, a gente ouve falar muito de manutenção preditiva, né? É um nome que não é muito comum com o produtor rural. Como que é essa manutenção? De que forma que essa manutenção pode favorecer essa otimização que o colega Raul acabou de comentar? A manutenção preditiva, ela é muito já utilizada na parte da indústria, né? E a gente está tentando conscientizar, né, os produtores a também utilizar ela nos seus maquinários, nas suas fazendas, né? A manutenção preditiva, resumidamente, ela é uma prática que você vai tentar prever, através de cálculos e análises, você tentar prever o momento que a máquina vai quebrar. Então, resumidamente, a manutenção preditiva é isso, é uma previsão
a partir de dados, lógico, de quando essa máquina vai parar e aí você fazer uma intervenção antes que isso ocorra. Uma das outras coisas, né, a gente está falando de utilização de máquinas nas propriedades rurais e muitas vezes o agricultor, ele tenta utilizar o máximo possível da sua máquina. Isso. De que forma que o produtor poderia fazer um dimensionamento agrícola associado à consultoria agronômica, que é o teu caso, para que ele possa favorecer ter máquinas suficientes e não quebrar com uma certa frequência? O primeiro fator é que, assim, como as máquinas agrícolas estão em situação de limite, todas as máquinas quebram. Isso é uma verdade que nós temos que entender, que as máquinas são levadas ao limite até que vai haver uma exaustão de componentes e isso vai haver uma falha. Então nós vamos iniciar do primeiro passo para os próximos passos. O primeiro passo é ter um planejamento das máquinas. Então eu tenho que levar em conta a atividade agrícola que vai ser feita, seja ela pecuária, cana, soja, milho, algodão. Depois disso, o tamanho da área que vai ser efetivado, levar em conta relevo, condições de solo, clima, para depois eu entrar no tamanho das máquinas que eu preciso ter e a quantidade delas. Isso existem índices de mecanização, de plantio, de pulverização, de colheita para a gente fazer o perfeito dimensionamento de máquina. Depois disso, com quais implementos nós vamos trabalhar essas operações agrícolas. E por fim, quando essas máquinas estão efetivamente a campo, as manutenções preditivas nos levam a eu atingir o objetivo que é máquinas trabalhando e não máquinas quebrando no campo. Um fator importante, né, Marcos, sobre a manutenção preditiva é que muitas vezes o fabricante no manual já diz o que precisa ser feito nessa máquina. São as trocas periódicas de óleo, filtro, componentes, ajustes, acertos que precisam ser feitos nessa máquina ao longo da sua vida útil. Eu gostaria de colocar mais um fator importante que a maioria dos produtores não usam, que é análise de fluidos constante. Então eu tiro análise de fluidos dos componentes hidráulicos, análises de fluido de motor, análise de fluido de transmissão e a partir dessa análise de fluidos me vem resultados se eu tenho limalha, se eu tenho algum componente de desgaste que está fora da curva. E daí eu faço uma intervenção, porque a maioria das manutenções que são feitas hoje, quando se saca uma transmissão, eu olho uma transmissão, uma análise por fora. Então, quando eu faço análise de fluido, eu faço análise interna dela, tem um raio-x dessa máquina. E com isso eu vou ter uma vida útil. Então, concluindo, você tendo um planejamento, um dimensionamento de máquinas perfeito, uma atividade agrícola feito numa equalização de trator com implemento e fazendo uma manutenção preventiva dos equipamentos, é quase certeza que essa máquina vai estar sempre trabalhando e as falhas vão ser muito poucas. Dentro disso, Marcos, que o Raul está comentando, essa manutenção preditiva, porque o campo ele está associado com a manutenção, né? Se parou no campo, parou, a manutenção tem que acelerar bastante. De que forma que a gente podemos fazer para que essa manutenção seja mais eficiente, essa manutenção preditiva, para aumentar essa eficiência no campo? Ou seja, quando está plantando, quando está colhendo, quando está pulverizando, é aquele momento on time que a agricultura precisa. Que forma que poderia ter essa casadinha perfeita entre o planejamento e a manutenção? A manutenção preditiva, a gente pode trabalhar ela assim, no período entre safra, né, quando já tá a máquina já está parada, vamos dizer assim, para um período de revisão. E aí você vai ter alguns processos a ser feitos, né? O primeiro deles é uma coleta de dados, né? Então você vai em loco, faz uma aferição da pressão dos motores das bombas. Depois você analisa esses dados, né? E em cima de um gráfico de desgaste, você consegue então prever se é necessário fazer uma manutenção corretiva naquele componente, né?
a partir desses gráficos que você obteve ao longo do tempo, né? Você consegue prever, você consegue fazer um cálculo da eficiência do componente e dependendo da eficiência você então entra com a manutenção corretiva para poder minimizar as chances de quebra no momento que a máquina não pode parar. Né? O agricultor, quando ele vai iniciar uma atividade, ou mesmo ele já está na atividade, ele quer aumentar a área, esse planejamento de aquisição de máquinas, né? De trator, plantadeira, colheitadeira, como que o produtor pode fazer esse dimensionamento para não afetar muito o fluxo financeiro dele em questões de quedas de preço de commodities e ele possa ter essa eficiência no campo? Como que a consultoria pode auxiliar o produtor nessa aquisição de novas máquinas, troca de novos equipamentos? Essa é talvez a pergunta que deveria ser feita em primeiro, que o produtor deveria se fazer em primeiro antes da sua atividade agrícola. Toda vez que a gente chega diante de uma situação de produção, o produtor chega em sua área de soja e fala, bom, aqui eu preciso de um trator, preciso uma plantadeira, preciso um pulverizador e assim vai por diante dos equipamentos. Ele já faz um trabalho de dimensionamento de frota. Bom, com uma plantadeira de tantas linhas, eu vou plantar essa área em tantos dias e isso me é suficiente. Mas também deveriam ser feitos cálculos financeiros quanto a isso, né? Importante se fazer o fluxo de caixa para que eu entenda como eu vou pagar esses equipamentos que eu estou adquirindo. Além disso, em cenários positivos, médios e negativos, para eu saber o que vai acontecer num cenário bom, de preço e clima, como nós estamos vivendo, cenário médio e um cenário ruim. Porque quando a gente faz uma análise de riscos e de oportunidades, a gente começa a enxergar um pouco melhor o que pode acontecer dali para frente. Então, aonde a consultoria pode nos auxiliar é não somente abastecer, premiar, prever, ticar os aspectos técnicos, mas também os aspectos financeiros ligados à produção de grãos e cana. E todo esse dimensionamento, nós chegamos na última linha, que é o custo por hectare ano. Interessante isso. Eu posso plantar, por exemplo, 1.000 hectares com um trator ou com 10 tratores. Qual é o modelo melhor? 1 ou 10? Então, eu posso ser 3, posso ser 2, posso ser 5. Então, quando eu escolho 2, 3 modelos de produção para aquela área que eu tenho, eu posso também quantificar financeiramente, colocar isso dentro do meu fluxo de caixa, por quantos anos eu vou pagar isso, junto ao banco, junto a qualquer outro tipo de crédito que eu posso ter. E depois eu tiro o custo por hectare. Então é muito interessante, porque eu também chego no ótimo econômico em relação à mecanização, quando eu chego frente a uma área. Então eu contemplo dessa forma os aspectos técnicos, os aspectos financeiros e os aspectos de viabilidade desse meu projeto agrícola no médio e longo prazo. Por fim, só um detalhe, o produtor pode falar assim, mas eu já tenho um trator, mas eu já tenho um implemento, eu já tenho uma máquina. Como é que eu posso me adequar frente dessa situação? Nós devemos olhar para os próximos 10 anos, próximos 5 anos, próximos 10 anos e fazer um novo planejamento dessa área para ter uma troca gradativa. Puxa vida, mas surgiu uma promoção de um trator, veio um equipamento novo, uma tecnologia nova. Eu sempre digo que quando você tem um planejamento bem feito, você está pronto para julgar as oportunidades que aparecem pelo caminho. Nós estávamos falando bastante da manutenção preditiva, mas o que ocorre no campo quase que é uma manutenção corretiva, né? Que forma que poderia casar uma com a outra aí e evitar essa manutenção corretiva? Ótimo, vamos pelos passos para lembrar e de maneira didática, fica simples para que o produtor entenda. Nós queremos mitigar que a máquina quebre no campo. Então, para isso, um bom planejamento, para isso, um bom dimensionamento de máquinas e seguir todas as manutenções preditivas que nós estamos falando. Manutenções frequentes nas máquinas e intervenções e cheques constantes
durante as paradas da própria safra ou nas paradas entre safra. Mas mesmo assim as máquinas quebram. E aí eu preciso ter uma intervenção delas no campo. Nessa hora é importante um parceiro com conhecimento técnico, com peças, com equipamentos para ter um atendimento rápido. Muitas vezes o produtor não está preocupado se aquela máquina ela é melhor, se ela é pior. Ela quer que a máquina volte a funcionar rápido. Então é importante também termos um parceiro que vai nos atender rapidamente. Se esse parceiro fez as intervenções preditivas dessa máquina, ele está apto para conhecer muito melhor minha máquina do que um outro que vai chegar de repente lá para fazer uma intervenção. Então eu acho que a última dica é termos parceiros sólidos, com conhecimento técnico, com capacidade de intervenção, para que quando, porventura, alguma falha ocorra no campo, tenha um pronto atendimento e essa máquina volte a trabalhar rapidamente. Então também o desenvolvimento de parceria faz parte dos projetos de mecanização. Dentro desse contexto, Marcos, essa parceria, né? Vocês têm uma empresa especializada em hidráulico, né? Como teria que fazer esse casamento perfeito entre a manutenção preditiva e essa corretiva? Porque quando acontece a corretiva, o produtor quer que o problema seja sanado na hora, né? Porque ele não continua a operação dele de semeadura, tratos culturais, pulverização ou mesmo colheita. Através da manutenção preditiva, você já consegue já ir identificando quais são os componentes que estão entrando em desgaste, né? Então, quando ocorrer a manutenção corretiva, você já tem um direcionamento para onde você pode trabalhar, onde você vai corrigir. Uma coisa que é muito importante quando a quebra da máquina acontece, ela gera um estresse muito grande, né? Tanto para o produtor quanto para o prestador de serviço, e porque o prestador de serviço tem que correr o mais rápido que ele puder e o produtor tem uma janela curta, às vezes de pulverização ou de colheita. Então, para minimizar esse estresse, é muito interessante você já vir monitorando a máquina para que quando a manutenção corretiva ocorrer, ela seja sanada o mais rápido possível, né? Onde você vai ter peça disponível. Uma grande dificuldade na nossa região é a disponibilidade de peça, né? Então, assim, com esse planejamento a gente já consegue ter uma ideia do que pode acontecer e do que vai ser mais suscetível de acontecer no campo, e aí você já está preparado para entrar com essa manutenção corretiva. Bem explicado o tema. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Esse programa Bate-Papo com o Produtor, que é a voz do produtor rural. E também convidá-los para outros temas também, para nós estarmos aqui discutindo. O Bate-Papo com o Produtor Rural vai ficando por aqui. Voltamos a semana que vem. Até lá!